Olá, eu sou a professora Jéssica Marciela e, continuando nosso estudo sobre química, vamos falar sobre os estados físicos da matéria. A matéria, ela está presente em tudo. Então, a matéria, ela é tudo o que existe no universo que tem volume e massa. Por exemplo, a argila. Corpo é uma porção limitada da matéria. Aqui nós temos a argila, o bloco de argila, dá para vocês verem aqui na imagem do fundo? E o objeto é aquilo que depois a gente vai lá e faz, por exemplo, a porcelana, que é feita da argila caulin. Então, como a gente viu, a química era uma ciência que ela estuda a composição e a transformação da matéria. Por exemplo, ela era argila, ela virou um bloco amassado de argila. Então, utilizando uma fração dessa argila, o caulin, a gente consegue fazer uma caneca de porcelana. Para estudarmos essa ciência, precisamos entender alguns conceitos e algumas definições. Então, na natureza, a gente observa 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Olha só, nessa foto aqui a gente consegue ver a água nesses 3 estados da matéria. Ela aqui, estado líquido, ela em estado gasoso, ela tá evaporando porque ela tá bem quente. E aqui a gente vê ela no estado sólido, que é o gelo. Então, assim, o sólido, nesse estado físico, a gente tem moléculas, átomos e íons com alto grau de agregação, ou seja, muito próximo. O material ele tem forma e um volume fixo, olha só. Então, se a gente aplicar uma força sobre ele, ele pode sim pouco se alterar. Já o líquido, ele tem o grau de agregação dele das moléculas é mínimo. É menor do que o sólido. Então, assim, a água, por exemplo, se eu colocar dentro de um recipiente, ela vai ter a forma que o recipiente onde ela está, porque ela tem um alto grau de liberdade. Já o gasoso, ele está extremamente afastado. Vocês podem ver aqui, ó a fumaça. Então, assim, como está afastado, ele faz com que o volume ele varia de acordo com a pressão. Quando a gente aumenta a pressão, diminui o volume, e se a gente diminui a pressão, aumenta o volume. Então, assim, quando a gente fala sobre o estado gasoso, a gente pode falar que pressão e volume são inversamente proporcional. E o gás, assim como o líquido, ele vai ter a forma do recipiente que ele contém. E é importante a gente lembrar que a água, ela é a única substância que pode ser encontrada na natureza, assim, em equilíbrio nos 3 estados físicos da matéria, que aqui, nós temos a água líquida, a água gasosa e a água em sólido. Vamos falar sobre as transformações desses estados, que são as mudanças do estado físico. A mudança do estado físico para o outro, ela ocorre de acordo com a variação de pressão e a temperatura. Essa mudança, ela ocorre sem que haja alteração da composição da matéria. Por exemplo, aqui a gente está falando ainda sobre água. Então, assim, vamos lá. O cubo de gelo, ele começa a derreter. Esse estado físico sólido para o estado líquido, a gente vai falar aqui, fusão. O gelo derreteu, é fusão. O estado líquido aqui para o estado sólido é solidificação. O gás, para vir aqui para o sólido, sublimação. Então, o líquido para o gás é vaporização, vapor d'água. O gás, para ele transformar em líquido, é liquefação. É importante, assim, a gente lembrar que o vapor e o gás, quando a gente está falando de gás e quando a gente está falando de vapor, eles não são a mesma coisa, porque nem todo gás é vapor, porém nem todo vapor, ele pode ser denominado como gás. Por exemplo, o vapor é o estado em que essa substância, ela pode vir aqui para liquefazer.
Ou seja, ela pode voltar para o estado líquido apenas aumentando a pressão do sistema, ou então abaixando sua temperatura separadamente. Já o gás, por exemplo, o oxigênio, está no estado fluido. Ele, para mudar de estado, é necessário dois processos: aumentar a pressão e diminuir a temperatura. E o sólido, para o estado gasoso, é chamado de sublimação. A gente ainda pode considerar um quarto estado, que a gente fala que é o estado plasmático. Lembra que a gente falou sobre pressão? Então, o Sol ele é constituído por plasma, porque ocorre um extremo aumento de pressão e temperatura. Então, como a gente chega a essa pressão extrema, a gente atinge o plasma.